Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7h34. Jornal 96 está começando hoje, dia de resenha especial do Jornal 96, às vésperas do primeiro turno das eleições no país. Olha, há 3 dias do primeiro turno da eleição, caso ontem, a Datafolha divulgou nova pesquisa. Jair Bolsonaro ampliou sua vantagem sobre os adversários. Ele tem 39% dos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. O deputado está a 11 pontos percentuais de vencer a corrida presidencial sem a necessidade de um segundo turno. Fernando Haddad continua em segundo, com 25% dos votos válidos. Considerando os votos totais, o capitão reformado é o único com trajetória de alta nesta semana. Subiu 7 pontos percentuais, de 28% para 35%, em menos de uma semana. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro empata tecnicamente com Fernando Haddad e perde para Ciro Gomes, do PDT. A rejeição do deputado, a rejeição ao deputado, continua em 45%. E 40% não votariam em Fernando Haddad. Mauro Paulino, que é diretor do Instituto do Datafolha, diz que 25% do eleitorado cogita mudar o voto, mudar de voto o suficiente para variações decisivas neste final de semana. Então vamos acompanhar. E a pergunta que se coloca nesse momento é se esta eleição, esse crescimento do Bolsonaro nessa reta final da campanha, vai acabar em primeiro turno, a eleição em primeiro turno, que ele seja eleito em primeiro turno. E é essa pergunta que eu coloco aqui na mesa com os nossos companheiros aqui de resenha nesta manhã. Bom dia, Marcos Alexandre, sua opinião sobre se vai ter ou não primeiro turno. Bom dia, Diógenes, bom dia, Luciano, Alexandre Cavalcante, Lugo, aos ouvintes. Diógenes, a eleição vai estar terminando do jeito como começou, né? Com um cenário imprevisível. Com esses números aí que você citou, que foram revelados ontem pelo Datafolha. Ontem à noite, né? Ontem à noite. O cenário mantém essa imprevisibilidade, né? Há um crescimento aí final de Jair Bolsonaro, como você citou, ele foi o candidato que cresceu fora da margem de erro, né? Essa semana teve um crescimento. Haddad cresceu, oscilou, né? Vamos dizer assim, que é um termo mais usado, oscilou pouco, né? Na margem de erro, né? O que ele cresceu muito foi na rejeição, né? O Fernando Haddad, deu um salto do PT, deu um salto na rejeição, né? Mas assim, por esses números ainda é possível prever que haverá segundo turno, na minha opinião. Alexandre Cavalcante, sua opinião. Primeiro turno da eleição presidencial? É mais ou menos por aí, por onde Marcos Alexandre colocou, muito embora quem teve um crescimento bastante expressivo essa semana tenha sido o capitão Bolsonaro. Vai depender do comportamento do eleitorado hoje, amanhã e no dia da eleição. Ninguém pode fazer uma previsão sem medo de errar, não dá para fazer. Ele está surfando numa onda de crescimento e quer saber se essa onda ainda vai crescer e vai dar caldo pro Normalmente domingo, o cara diz, a eleição se ganha no dia, não é bem assim, quer dizer, mas alguns dias antes você experimenta um crescimento dessa ordem, pode você chegar lá. Não necessariamente tem que acontecer. Luciano Kleiber. Bom dia, Diógenes, Marcos, Alexandre, Lugo. Bom dia aos ouvintes. Diógenes, eu acho que há uma possibilidade real de vitória do candidato Bolsonaro no primeiro turno, porém, por tudo que eu vi ontem nas redes sociais e também nos jornais, nos veículos, eu ainda tenho há uma expectativa, uma possibilidade de uma união, talvez tácita, de alguns candidatos do chamado Centrão para tentar, num último suspiro, evitar essa vitória em primeiro turno do capitão Bolsonaro. Mas a iniciativa não vem tarde, não? Não, tarde com certeza. Aliás, muito tarde, eu diria, mas ela chegou, né? Tá na ordem do dia, está sendo discutido, e os políticos profissionais, políticos como o Ciro, como o Alckmin, como a própria Marina, eles têm aí 2 dias para tomarem uma decisão que
que vai ter uma influência Tem no meu gente que entendimento. está se esmilinguindo, né? Daqui a pouco não vai controlar mais ninguém. Pois é, então você lembrou um aspecto muito interessante, Alexandre, porque eu acho que esses três, principalmente, eles estão entre fazer esse acordo, talvez tácito, repito, para o dia da eleição, ou literalmente morrer na praia, né? Tá Então, muita gente se perguntando essa semana a que se deve o crescimento de Bolsonaro, né? Ele teve uma grande exposição na semana passada para cá. Tivemos movimento, né? Um movimento Ele Não, hashtag Ele Não, no sábado. Houve o contragolpe no domingo, né? Não tão grande em termos de manifestações de rua como foi o do sábado. Mas três coisas aconteceram essa semana que eu não sei se vocês concordam comigo. Primeiro, ele conquistou de uma vez por todas o voto do evangélico, né? Quase todas as igrejas evangélicas eu quero falar sobre passaram a apoiar os líderes, e entre os quais Edir Macedo, né? O bispo da Universal. Depois, o apoio da bancada ruralista. A bancada ruralista. E o terceiro movimento é o antipetismo, o antilulismo que existe hoje no país e que é grande depois do petróleo. Então, esses três movimentos fizeram que, apesar da exposição negativa que ele teve, inclusive com temas polêmicos sobre 13º, sobre a questão... Justamente isso que eu queria colocar. A questão ele não teve uns 10 dias muito tranquilo, não. Não teve, ele mas foi apesar bombardeado. de tudo isso, É verdade. Ele essa semana, esses três movimentos, na minha opinião, logo no início da semana, né? No domingo já, você tinha ali declarações de evangélicos, líderes evangélicos a favor dele. Você teve a bancada ruralista na segunda-feira. E essa clareza. Muito se falou em voto útil, por exemplo, para Alckmin, para Marina tentou, Ciro, né, que se colocou como terceira via. Só que na reta final que a gente está observando, eu estou observando, é que o voto útil está funcionando a favor de Bolsonaro. Exatamente. A favor de Bolsonaro. Então, eu acho que esses três movimentos explicam essa arrancada dele na reta final, que, a meu ver, pode dar primeiro turno. Eu fico na opinião de que essa onda dele está crescendo de um jeito que pode dar um primeiro turno no próximo domingo. Eu acho assim, um clássico assim, Alexandre, aproveitando a presença de Hélio aqui, um clássico que a gente vai, ABC e América, tá aí a direita e a esquerda. O clássico é duro, é jogo para empate, para 1-0, mas de repente a ABC faz 4 ou a América faz 4, quer dizer, depende da situação daquele momento. É justamente isso que nós vamos ver na sexta-feira, hoje, sábado e no domingo. Olha, o ouvinte aqui, o Wendel Fernandes, está dando uma opinião que também eu acho que tem um pouco. Que Bolsonaro cresceu no voto indeciso, que diminuiu muito, né? De acordo com as pesquisas, a gente vê uma diminuição muito grande. E que ele conquistou muitos votos das pessoas que estavam indecisas nessa reta final. É a opinião do Wendel Fernandes. Eu concordo com você, Diógenes, e você lembrou um detalhe bem interessante, que inclusive o diretório do PSL aqui no Rio Grande do Norte faz hoje uma movimentação que é bem emblemática. Uma movimentação que está prevista para as 18 horas, se não me falha a memória, saindo ali do Shopping Midway Mall. Eles vão percorrer um trecho de mais ou menos 1.500 metros num trajeto ecumênico, que vai ter como líderes, vamos dizer assim, bispos e padres, né? Bispos de igrejas evangélicas e padres da igreja católica. Então, quer dizer, o movimento do Ele Não, assim como algumas pancadas que a imprensa tentou dar em Bolsonaro, terminou servindo como combustível para ele, porque ele foi buscar exatamente aqueles segmentos nos quais os anti-Bolsonaro diziam que ele tinha rejeição. Então houve muito movimento de mulheres pró-Bolsonaro e hoje, de ontem para hoje, está surgindo esse movimento da igreja. Então realmente ele está criando uma onda que pode sim levá-lo à vitória já no primeiro turno no domingo. Eu acho que tem a história do Flamengo, sentindo o cheirinho, né? Eu tô achando que tem cheirinho de primeiro turno. Mas essa história de cheirinho não deu muito certo. O cheirinho pro Flamengo não tá dando muito certo, não. Mas eu tô só colocando, tô lembrei do cheirinho do Flamengo. Eu não sei se vai ter resultado. Vai ficar só no cheirinho. E aí, Diógenes? Olha aqui, a Maria Grilo tá dizendo aqui, em nome de Jesus. Ela não é eleitora do Daciolo, não. Em nome de Jesus, vai ser no primeiro turno. Jesus. Né? Quem mais aqui? Tem já opiniões também aqui. Marcos Pedrosa também acha que primeiro turno. O Alessandro Araújo também acha que também é primeiro turno.
Vamos lá, Edson Cidadino, sua Senta opinião aqui, você se junte aqui que é a sua opinião também, vamos lá. Minha opinião sobre Sobre a eleição. Estamos falando aqui porque você vai votar domingo e você é cidadão também. Né? Em nome de Jesus. Pois é. Sua opinião. O que é que você está achando aí? O que você está sentindo nas ruas? A gente está sentindo na rua que a onda pró-Bolsonaro cresce, isso é evidente, né? Agora, estranho que todos esses fatores, tudo que aconteceu nos últimos dias, só tenham beneficiado Bolsonaro. É a única coisa que é estranho. E outra coisa que as pessoas, que vocês aqui não levaram em consideração, e que eu acho que devem levar, é muitas vezes os equívocos que as pesquisas cometem, né? Eu acompanho eleição desde muito tempo. Eu me lembro de Luiz Erundina, eu me lembro da própria 2014, né? Que acho que foi no segundo turno que o Ibope tem uma vantagem de quase 10 pontos para uma das pesquisas pró Aécio Neves, né? E Dilma acabou levando. Então é nesse... E não só isso, nessa mesma eleição, Aécio, na véspera da votação do primeiro turno, estava em terceiro lugar, longe de 10 pontos de Marina. Pois, exatamente. E aí houve uma virada de Aécio com Marina e ele foi pro segundo turno. Nessa linha do que você está falando, o nosso ouvinte Carlos Júnior está dizendo aqui: bom dia, Diógenes. O Ibope entrevistou 3 mil pessoas em 208 municípios, média de 14 pessoas por cidade. Você acredita numa pesquisa baseada em 14 pessoas de onde você mora? Quer dizer, agora, metodologia científica agora, das pesquisas. É evidente, né? Quem anda nas ruas, é evidente. Eu ando nas ruas, eu caminho, eu quase todo dia caminho aqui pela cidade, e você sente, é evidente que o crescimento de Jair Bolsonaro, isso aí não é incontestável. Agora, eu só estranho que todos esses acontecimentos, o movimento que foi um movimento, não foi nem nacional, foi mundial, né? Que todas essas coisas só tenham contribuído, estranho que só tenham contribuído para o crescimento do candidato do PSL. Pois é, eu acho que essa campanha foi uma campanha atípica, uma campanha totalmente diferente, ninguém nunca viu isso não. Você tem aí nem no estado. O líder das pesquisas, o líder dessa eleição, claro, depois de Lula, está preso, né? O líder, depois de Lula, nesse momento, ele fez campanha na internet, não tem tempo de TV, não teve tem dinheiro, fundo partidário, né? Não tem marqueteiro, quer dizer, levou uma facada há cerca de 20. Parou de fazer campanha, dias, né? Assim, nas ruas, né? Não e teve todo mais mundo, houve realmente o país entrou num caos realmente, né? Tudo aconteceu, impeachment de Dilma, Michel Temer denunciado em vários processos e suspeita de novos elementos de corrupção, né? Então o país ficou à deriva. Então Bolsonaro, que foi uma criação disso tudo que se aconteceu, e caiu no gosto da população. O Sérgio de Pajuçara está dizendo aqui, nessa linha do que você está falando: Diógenes, Bolsonaro é um reflexo da insatisfação política da sociedade. Esperamos que nesta eleição sejamos coerentes. E aí ele diz aqui: vamos à vitória. E aí, Diógenes, Bolsonaro, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, é o lema do... O Haddad bate do Bolsonaro, o Ciro bate do Bolsonaro, o Alckmin bate do Bolsonaro, a Marina bate do Bolsonaro, o Boulos bate do Bolsonaro. Eu até escrevi quem não é isso Bolsonaro no minuto. Bate no Bolsonaro. Aí disse: olha, tá igual a massa de bolo, quanto mais apanha, mais cresce. Mas o bolo é outro. Não, é o bolo. falar em bolos, né? Eu acho que foi a estratégia, foi errada dos camaradas. Eu acompanhei o debate da Globo ontem, a TV Globo ontem, com os presidenciáveis, né? Foi o último debate, a tradição da Globo de fazer o último evento da eleição. Achei um debate muito morno. Como eu assisti quase todos, eu achei repetitivo os discursos, as mensagens e tal. Quem não está acompanhando a eleição talvez até tenha encontrado alguma novidade. Mas o momento que mais me chamou a atenção foi o apelo de Guilherme Boulos para esse momento da questão da democracia, dos riscos que se corre. Lembrou que hoje muita gente está votando porque muita gente sofreu lá atrás, inclusive com sangue, para poder nós termos a democracia. Então, o apelo muito grande. Ele até deu uma parada. Fernando Haddad fez uma pergunta para ele, não lembro nem qual foi a pergunta que fez, e ele fez uma cara assim, a plateia começou a rir. Disse: não, o momento não é de sorrir, não é de rir. Aí fez o registro dele
sobre a ditadura, sobre o momento de risco à democracia, que as pessoas façam uma reflexão. Isso me chamou a atenção ontem, né? De uma maneira e essa geral. coisa permeou um pouco o discurso de quase todos os que estão atrás perdendo para Bolsonaro, né? De uma maneira geral, Dionísio, inclusive, eu achei todos os debates de presidência e de governo fracos. Muito fracos, sem uma linha de apresentar proposta, eram basicamente ataques de parte a parte, e eu lamento Mas muito. esse tipo de programa, as pessoas mesmo esperam esse tipo de coisa, viu, Luciano? Eu tenho uma certa experiência mediando debates ao longo desses anos todos aí, e as pessoas esperam isso. As pessoas não esperam. Preste atenção, se você fizer um debate só de proposta, as pessoas desligam, as pessoas gostam das alfinetadas dos ataques, porque aquilo ali é um show, né? Aquilo ali é um show. Quem tiver mais presença de espírito, isso vem desde os debates americanos, da TV americana lá na década de 60, né? De um presidente chegar para outro e dizer: é economia, idiota. Né? Se você for estudar a história dos debates americanos, é isso. Então tem um pouco do espetáculo de esperar o confronto. Se for um negócio muito educado, né, ao lá Geraldo Alckmin, Chamo Meirelles. Se você for fazer dessa linha, os caras não querem. Os caras querem um Ciro Gomes, querem né? O Jair Bolsonaro. Tem que ter uma certa dosagem de mentira, né? Você viu o candidato a vice da Marina lá fez um discurso antes do debate. Não, porque nós estamos aqui porque somos... A Marina é a única capaz de unir o país. Quer dizer, está perdendo os votos, mas se demorar mais 15 dias de eleição, ela termina sem votos. E nem na casa dele, né? Porque o filho dele está votando em Ciro Gomes nessa reta final agora. Aí ele disse: não, eu tive 6 filhos. Eu só tenho esse dissidente e ele pode votar em quem quiser. Lá, Marina, lá em casa tem 83% dos votos. Eduardo Jorge, que foi pego dando um cochilo ontem, durante o debate. Um registro da Vera Magalhães, que é jornalista do Estadão. Cochilo. Né? Mas em linha geral, você assistiu o debate? Vi um pedaço, mas confesso que eu não tenho muita paciência para esses debates, não. Eu dormi em todos. Você assistiu? Em todos os debates, né? Não, eu assisti uma parte só ontem. E dei uma cochilada. Assisti trechos, mas também segui a linha do Eduardo Jorge. Dei uma cochilada grande do meio pro final. E não consegui mais. Longo ontem, 2h40. Terminou 15-1. Pois ainda teve isso. Esse da Globo ontem foi, na minha opinião, excessivamente longo. No quarto bloco, deu duvidazinha também, mas foi leve. Eu fui passando na televisão, correndo com isso, a influência do negro no futebol brasileiro, um filme do futebol mundial, né? Um filme da FIFA e coisa e tal, até me lembrando. Agora, a grande ausência foi Jair Bolsonaro ontem. Eu preferi que, claro, por recomendação médica, os caras fizeram uma avaliação dele no final de semana. Já no final de semana, a recomendação era de que ele não viajasse, não se deslocasse para ele mora no Rio, né? São Paulo. Foi no Rio, não, foi no Rio. Mas é porque ele o médico não queria que ele fosse ficasse em pé muito tempo. 2 horas, Só que ontem ele deu uma entrevista pra TV Record, né? Sentado momento, em casa, né? Pra TV do Bispo, que o apoia, né? Edir Macedo, que anunciou o apoio. Né? Foi uma entrevista bem... Eu não vi a entrevista. Não vi também, não. Vou dar uma olhada hoje. Agora, selou a aliança dele com o Edir Macedo. Eu andei vendo que essa entrevista teve um ibope alto, assim como a live que ele fez nas redes sociais também teve um ibope muito alto. Jefferson Oliveira está registrando aqui. A pesquisa de ontem teve entrevista de mais de 10 mil pessoas. Está feito o registro, Jefferson. Cerca de 3 vezes a média de pessoas entrevistadas, mesmo com a maquiagem do Instituto de Pesquisa, mostra a força de Jair Bolsonaro. Engraçado, né? As pesquisas, todo mundo contesta, todo mundo adora, né? Se não sair pesquisa, fica todo... Ei, quando é que sai a próxima pesquisa? O que nós estamos dizendo aqui é realmente o que toda a imprensa nacional concluiu ontem até madrugada sobre essa nova rodada de pesquisa, essa possibilidade, embora não é uma possibilidade de primeiro turno. Né? Todo mundo, o Boechat estava dizendo isso, o pessoal na Globo News estava dizendo isso. Diógenes Dantas. Não, eu digo, nós estamos dizendo aqui. Vamos manter o nível, né? Vamos manter o nível. Olha, eu acho que também vale um registro aqui da nossa resenha sobre as declarações de Bolsonaro no sentido de não reconhecer um resultado que não seja a vitória dele, né?
Essa declaração ele deu para o Datena na semana passada, mas ele já vinha questionando o sistema de votação em urna eletrônica, com desconfiança, disso e daquilo. Está um discurso quase que calçando, né? Uma situação que ele pudesse ter uma derrota. Esse discurso ele foi obrigado a rever essa semana. Já deu algumas declarações. Não quis dizer isso, bem isso. Eu não vou ligar para o Fernando Haddad, era isso que eu queria. Não, ele foi muito claro. Ele disse que não ia, pelo que vê nas ruas, pela recepção em aeroportos, nas ruas, ele não via um outro resultado que não fosse a eleição dele. Então, é um discurso perigoso. Uma pessoa que há 22 anos se elege por esse sistema, deputado federal, tem os filhos, inclusive, na política, eleitos pela urna eletrônica. Então, e é complicado, né? Você está num país inteiro aí, uma verdadeira operação de guerra, e a reação, inclusive, do Judiciário, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, né? De reafirmar todo o sistema, como é que a coisa funciona, as auditorias que são feitas, o modo, a não conexão com em tudo. Isso é testado, inclusive auditado por organismos internacionais. Ele teve que rever esse discurso essa semana e foi bom que ele deu um passo atrás nisso aí, porque não dá para né? Perdeu. Tem que partir para outra. Aliás, o PSDB está pagando o preço de ter questionado a vitória de Dilma no outro dia, de Dilma no outro dia, por conta disso. No outro dia já estava pedindo auditoria das urnas, 3 milhões de votos de diferença, vamos fazer. Agora está pagando o preço. Está aí, ó, o 4º lugar na eleição presidencial, segundo as pesquisas de opinião. A gente também, viu, Marcos Alexandre, aprendeu a não confiar nas urnas eletrônicas diante da constatação de que países mais desenvolvidos do que o nosso não adotam esse sistema, né? Com maior capacidade técnica e tudo, não conseguem colocar essa urna, que é tão bacana. Você vota de noite, 6 horas, 7 horas da noite, já sabe quem ganhou e quem perdeu. Mas em outros países, a exemplo dos Estados Unidos, não existe essa votação eletrônica. Então as pessoas ficam cutucando aqui. Porque o sistema lá é diferente, assim, né? Tem uma parte que é eletrônica, tem outra parte. Diga, Marcos Alexandre. Não, continua. Não, você está apontando aqui. Não, para ficar por. Tá, olha, o debate da Globo era só entre amigos, em vez do nome debate, era para ser encontro com Bonner, né? Não, encontro com Bonner. É o ex de Fátima, né? Aliás, ontem ele estava desconcentrado. Errou algumas vezes, Errou várias vezes, né? Mas é isso mesmo, você vê que uma Vênus platinada também, às vezes. Qual é o nome da pessoa que mandou? Abimael. O Abimael, do Solidade 1. Encontro com Bonner. Olha, a Ana Cleide Maia Moraes está dizendo: ele, no caso Bolsonaro, não foi para o debate porque é frouxo. Aliás, tocar fogo. Ciro Gomes foi bem Ciro Gomes, né? Também ontem deu uma declaração que era um absurdo ele não ir, que BBB. Eu queria ver se Ciro estivesse liderando as pesquisas e com a recomendação médica debaixo do braço, se ele ia para esse debate. Lula fez isso em 2006, se eu não me engano, na disputa com o Geraldo Alckmin. Naquela ocasião, ele não foi ao debate do primeiro turno. Ele só foi para o confronto com Alckmin no segundo turno da eleição. Então, quer dizer, há precedentes de um lado e de outro, né? O Igor Oliveira está dizendo aqui, veja como foi engraçado Meirelles falando pro Boulos que trabalhava duro, né? Rapaz, o que era aquilo em Álvaro Dias, hein? Muito botox, amigo. Não, mas ele tava meio... Ele perdeu a primeira pergunta. Ele foi tirar uma onda com a Rede Globo, que não levou ele para aquelas entrevistas do Jornal Nacional. E aí ele tirou uma onda com o Bonner, com o pessoal, perdeu o tempo da entrevista, não fez a entrevista. Tem uma. Edmo Sledin tá mostrando aqui uma imagem de que tá rolando na internet. É Álvaro Dias e o Coringa de Heath Ledger. E esse Coringa aqui é o. É o de Heath Ledger. Não. Esse aqui é o. Jack Nicholson. Jack Nicholson. É o de Jack Nicholson, tá certo. Mas os dois são parecidos. São. Vamos lá, vamos seguir aqui com o Jornal 96. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
Natal, sexta-feira, amanheceu com Mas seu claro. gosta, viu? Mas aí não dá pra fazer o Diógenes aqui não. Mas a previsão é de chuva, Diógenes. Mas pode acontecer no final do dia, viu? Tudo pode acontecer no final do dia, comecinho da noite, Gerlane Lima. Mínima De 24. Máxima 32 graus. em Santo Antônio do Salto da Onça. Dia de sol entre nuvens. Mínima De 23. máxima 34 graus. Essa você vai gostar. Em Pau dos Ferros. Quem vai gostar, né? Previsão de tempo aberto durante todo o dia. Mas olha a previsão, tempo aberto durante todo o dia. Pau dos Ferros. Não chove. Mínima De 24. máxima 35 graus. em São José do Seridó. Previsão de céu claro. Mínima De 25. máxima 34 graus. Obrigado, Gerlane. Gerlane Lima, bom dia. Bom dia, né? Bom dia, Diógenes. Bom dia, bancada aqui da Perguntei resenha. a todo mundo, claro que precisamos ter sua opinião, o voto feminino, né? O que é que você está sentindo para o próximo final de semana, domingo? Teremos primeiro turno ou segundo turno da eleição presidencial? Qual é a sua Diógenes, opinião? eu Porque você está acho, ouvindo na rua. pelo que se ouve, acho que tem segundo turno, sim, apesar de já saber como é que se desenha esse cenário para o segundo turno. Cenário presidencial. Presidencial, você acredita? exatamente. E no estadual? Qual é a sua... Também, Diógenes, também. Bem, daqui a pouco. Também segundo turno. Tão bom que fosse no primeiro turno, né, para acabar logo com essas expectativas, mas enfim, acho que dá segundo turno. Palmas para... São muitos votos indecisos, acho que Curta e isso grossa, leva ao segundo objetiva turno. das informações. É por isso que internacionalmente ela é famosa, conhecida como Voz Só de por Veludo. isso. Diógenes, informação tem prioridade, né? Acabou de sair no Twitter da Fierne Peraí, parem as a máquinas, vamos lá. pesquisa. Peraí, calma. Pronto. Acabou de sair no Twitter da Fierne, Federação das Indústrias do Estado, o resultado para governador da pesquisa Certos, Instituto Certos do Grande Mardoni França, um dos institutos sérios que a gente tem aqui no Rio Grande do Vamos lá. Norte. E os números no cenário estimulado são Fátima Bezerra com 36,1%, Carlos Eduardo com 25,82%, Robson Faria com 9,65% e Breno Queiroga com 2,7%. Nenhum 17,8%, um percentual muito alto, e não sabe 5,25%. Por este cenário, Fátima Bezerra com 36,10%, os demais somam 38,17%, portanto, teríamos segundo turno neste cenário da Fierne. Como a gente está dando as informações sobre a pesquisa da Tem que dar os detalhes, né? Não, não é nem os detalhes. Os detalhes de registro, isso, por favor. de registro. Os detalhes de registro que eu vou procurar aqui, Deus. Me dê só um tempinho. Porque não, eu vou procurar até por determinação da Justiça Eleitoral, qualquer Enquanto pesquisa, isso, mesmo que a gente esteja repercutindo. Pronto, tá aqui. A gente precisa dar A pesquisa Fierne Certo, chamada Retratos da Sociedade de Portugal, foi registrada na Justiça Eleitoral sobre os números BR 01666/2018 e RN 05819/2018. Enquanto isso, Jorge, enquanto isso não, Luciano deu agora os dados da pesquisa, aí tem também o cenário espontâneo. Vamos lá, né? cenário espontâneo pro governo, né? Governo do estado, mas eles também já divulgaram o presidente, mas vamos pro governo. Às vezes a gente começa a falar uma coisa, aí fala outra emendada. Vamos lá. Números Vamos lá. dos dados para o governo do estado, pesquisa Certos Fierne. Vamos lá. Espontâneo. Fátima Bezerra, 26,67%, né? Aparece aqui em primeiro lugar. Carlos Eduardo em segundo lugar com 18,72%. Robson Faria com 7,3%. Não sabe, 24,75%. Nenhum, 19,08%. E não respondeu, 0,85%. É isso aí. Então, o voto espontâneo, a gente viu o estimulado aqui que o Luciano deu para o governo do estado. Agora foi o espontâneo. Agora vamos tentar os números para a presidência da República. Eu tenho aqui Presidência da República. No Rio Grande do Norte. No Rio Grande do né? Norte. Esses números são números Rio Grande do Norte. Nós temos Jair Bolsonaro com 26,07%. Fernando Haddad tem. Perdi aqui o nome do Fernando Haddad. Onde é que está? Tá aqui, tem 42,96, ou seja, no Rio Grande do Norte, Haddad bate Bolsonaro, 42,96 contra 26,07,
Em terceiro aparece o Ciro Gomes com 17,62 e Alckmin com 4,63, Marina com 2,45. Repetindo, no Rio Grande do Norte, Haddad 42,96, Bolsonaro 26,07, segundo a pesquisa FIEM. Esse cenário que o Luciano disse é o cenário dos votos válidos. Isso, votos válidos, aí tem exatamente. o estimulado geral, digamos assim, considerando os não válidos, que dá Fernando Haddad em primeiro com 33,55, Jair Bolsonaro em segundo com 20,35, Ciro Gomes em terceiro 13,76%, nenhum, que aí é o voto não válido, nenhum, ou não respondeu 14,26%, não sabe 7,52% e não respondeu 0,14%. Beleza. Cidadino, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes dessa pesquisa Fierne, certo? Vamos falar agora de futebol. Você tá ali onde tá, Marcos? Olha, Boca elimina o Cruzeiro e enfrenta o Palmeiras na segunda semifinal da Libertadores. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Oferecimento: super excursão para o Carnaval de Recife e Olinda 2019. A Costa do Atlântico Turismo leva você para o maior carnaval do mundo, incluindo hotel com café da manhã, jantar e festas, além de passeios de ônibus luxo, guia e muito mais. Faça agora a sua reserva e garanta a sua vaga. 84 3211 2091. Costa do Atlântico Turismo, com você no mais espetacular carnaval do mundo. Então o Boca vai enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras. Exatamente, Diógenes. Como eu previ, eu não acreditava que o Cruzeiro. Você disse isso ontem. Eu não acreditava que. Lembra que o Cruzeiro tivesse força para reverter esse 2-0 conseguido pelo Boca lá no La Bombonera. E por que eu não acreditava? Porque eu acho que o futebol brasileiro de hoje está muito previsível. O futebol brasileiro está muito mecânico. O futebol brasileiro não sabe correr atrás de gols, não sabe fazer gols, desaprendeu a fazer gols. Basta ver a média de gols do Campeonato Brasileiro da Série A, que oscila sempre muito abaixo de dois gols por partida. O jogo de ontem, o Cruzeiro fez 1-0, o Boca empatou, depois teve confusão, expulsão do Dedé, como sempre, como se espera, como acontece sempre quando jogam clubes do Brasil contra a Argentina. Mano Menezes deu algumas declarações duríssimas, né? Duríssimas. Aliás, o jogo foi lá, na Bombonera. Não, esse de ontem foi no Mineirão. 48, mais de 48 mil torcedores lotaram o Mineirão, fizeram uma festa azul belíssima. Mas realmente as arbitragens sul-americanas são coisas de arrepiar que acontecem. Mas eu acho o seguinte, que o Boca foi merecedor. Foi um jogo igual. Em nenhum momento o Cruzeiro jogou como dono do jogo. Eu concordo com você. Eu vi só os melhores momentos, mas pelo que eu vi, e o Cruzeiro foi meio incompetente, né? E o gol mal anulado, quer dizer, que segundo Mano Menezes foi mal anulado, eu acho que foi bem anulado. O cara fez falta no goleiro. Eu também acho que o cara fez falta no goleiro. Anulado, sim. Eu acho que a reclamação de Mano não procede. Aliás, a grande reclamação dele é com relação à Bombonera. Porque ele disse que a expulsão de Dedé, que inclusive a Sul-Americana, a Conmebol, reconheceu o erro na hora que permitiu a escalação de Dedé. Que ele jogou, e ele disse o seguinte: a gente jogou muito tempo lá só com um jogador a menos e o Boca se aproveitou disso, abrindo e fazendo o segundo gol. O segundo gol foi exatamente a grande reclamação quando é essa. Dedé já não estava em campo. Então, hoje está definida aí as semifinais da Libertadores. Brasil, um confronto direto Brasil-Argentina. O Grêmio vai enfrentar o River Plate e o Palmeiras vai enfrentar o Boca. Grêmio e River. Exatamente. E Palmeiras e Boca. Dois confrontos Brasil e Argentina. Pega fogo. Ontem tivemos também Sul-Americana, de hoje bem rapidinho, o Fluminense venceu o Desportivo Cuenca 2-0, mesmo placar que havia vencido fora. Quase Cuenca. Desportivo Cuenca. Você torce por que time, meu filho? Cuenca. Quase Cueca. Rapaz, falando em torcer por um que time, meu filho, eu não sei se vocês viram. Um vídeo que circulou na internet de uma mãe assistindo a final Botafogo, o jogo Botafogo e Bahia, com um filho de mais ou menos uns 10, 12 anos. E aí o menino tá de cueca aqui no jogo e orando na hora dos pênaltis, sabe? Aí o Botafogo vai e perde, né? Aí vai o cabo do Bahia bater. Aí a mãe dele faz: meu filho, se ele fizer aí, ganha. Se fizer, eu vou tirar a roupa amanhã. Aí o cabo faz o gol, ele tira a faca e fica: pega! Rapaz, é com a mãe engraçada do mundo, menino. Eu não vi o vídeo, mas estou imaginando aqui apresentando. Sul-Americana, nós tivemos o desfecho. O Flamengo venceu o Deportivo, o Fluminense venceu o Deportivo Cuenca e vai esperar agora e vai enfrentar o Nacional do Uruguai.
Tem um confronto brasileiro, que é Bahia e Atlético Paranaense. Desse confronto brasileiro vai sair o adversário de Fluminense ou Nacional do Uruguai. No outro lado tem outros clubes, a Júnior e Barranquilla, mas estamos nas quartas de finais ainda da Sul-Americana, com 3 clubes brasileiros ainda na competição. Olha, por causa das eleições, a 4ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Estadual foi transferida para quarta-feira, né? E vamos ter rodada dupla no Frasqueirão. Imagina o gramado do Frasqueirão, já não tá essas coisas todas com tanto jogo. Vai ter uma rodada dupla que seria no sábado e domingo. Ficou tudo para quarta-feira, às 15 horas jogam Visão Celeste e Mossoró, e às 17 horas Alecrim e Palmeiras de Goianinha. Essa é a 4ª rodada da nossa Série B do Campeonato Estadual de hoje. É isso aí. Sinedino, mais alguma coisa na sua agenda esportiva? Não, tá. Por hoje é só. Bom voto no próximo domingo. Que a gente tenha um dia de votação tranquila, né? Sem... Show de Neymar, apesar Liga dos Campeões. Apesar do clima acirrado, né? Virou torcida de futebol, né? Virou Fla-Flu. Qual o registro que ele Liga dos Campeões. Hat-trick de Neymar. O que foi que ele fez? 3 gols numa partida só. A gente comentou isso aqui ontem, né? Ontem foi. Que, aliás, eu não tava, desculpe. Eu esperava que você estivesse escutando. É assim que a gente descobre perda de audiência. Né? E só um registro, já que você falou nisso, volto a dizer, Neymar só vai se recuperar desse ano muito difícil com esse tipo de partida que ele fez. 3 gols. Você tá entendendo? Agora futebol. Registre o seguinte, que apesar dele ter dado esse show, ele continua sendo o Neymar, né? Porque nos bastidores ele fez um verdadeiro showtime, né? Porque tinha lá uma série de brasileiros ligados à música sertaneja, inclusive o Wesley Safadão estava com a família lá em Paris para um show. E ele recebeu essa turma toda nos bastidores do jogo e fez FaceTime com o filho de Wesley Safadão. Enfim, nas redes sociais ele deu um show. É isso que eu tô dizendo. Então ele continua sendo eu soube que ele fez o gesto de Bolsonaro? Foi, ele fez um negócio assim. No Espaço TV. O gesto de Bolsonaro. Foi no Espaço TV. Ele declarou o voto? Foi? Não, acho que ele... É isso aí, Cidadino. Ia brigar. Eu faço uma previsão que fez... Aquele jogador da Argentina, agora fugiu o nome do... De Stefano? Não, Sim, o que fez agora? Capitão agora. Agüero? Não. Mascherano? Mascherano preocupado com o encurtamento da carreira de Neymar por conta das muitas festas. Eu acho que a carreira de Neymar ainda vai ser mais curta, ele brilhando, do que a de Ronaldinho Gaúcho. Eita, vamos lá. O futuro a Deus pertence. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem um segundo tempo da resenha do Jornal 96. A gente vai analisar aqui a eleição estadual, né? Começamos com a presidencial. Depois do intervalo, nós vamos aqui para o quadro local. Governo, Senado, assunto aqui para a turma que está com a gente Câmara aqui. Federal, Assembleia Legislativa. O que der para a gente falar, né? Pra botar, né? Daqui a pouquinho, aí dentro. Ei. Pois é, estamos de volta com a resenha especial do Jornal 96, uma resenha pré-eleitoral, né? Domingo que vem, 7 de outubro, tem votação, primeiro turno da eleição geral. E está saindo uma pesquisa da Fierd, do Instituto Certo, está sendo divulgada neste momento, né? Pelo Twitter da Fierd. E a gente vai repetir aqui porque o Alisson Rodrigues, bom dia, senhores, não sei se foi falado, porque eu perdi alguns minutos do programa, do carro. E eu queria saber o cenário estadual da pesquisa Certo e também a simulação de segundo turno. Então, vamos repetir. A mesma coisa que o Périx também, pode né? também. Então vamos lá. Vamos lembrar aqui o estimulado para o governo, pesquisa da Certo Fiel. Vamos lá. Eu vou repetir aqui só os votos válidos, tá? Nos votos válidos. Você quer o total? Estimulado. Estimulado. Depois vamos pro espontâneo e vamos pro voto válido. Então, também. Na estimulada, Fátima Bezerra tem 36,1%,
Carlos Eduardo tem 25,82%, Robson Faria tem 9,65%, Breno Queiroga 2,7%, foram os mais citados. Por este cenário, a soma dos demais candidatos dá quase 39%, 38,7%, contra 36% da senadora Fátima Bezerra. Esse é o estimulado, não. Esse é o estimulado. Vamos lá o válido. Aí nos válidos, a senadora Fátima Bezerra tem 46,91%, Carlos Eduardo tem 33,55%, Robson tem 12,53%, Breno Queiroga tem 3,5%, professor Carlos Alberto tem 2,58%. Então, a grosso modo, por 3 pontos percentuais, está dando o segundo turno. Espontâneo, vamos lá. A votação espontânea para o governo. Vamos lá, na espontânea, Diógenes, deu Fátima Bezerra em primeiro com 26,67%, Carlos Eduardo vem em segundo com 18,72%, Robson Faria em terceiro com 7,3%, não sabe 24,75%, nenhum 19,08% e não respondeu 0,85%. Perfeito. Agora, segundo turno, vamos lá. Segundo turno ainda não saiu. Tem aqui os números de rejeição apenas. Não, segundo turno. Agora rejeição. Robson Faria tem 36,42%, Fátima Bezerra 14,66%, Carlos Eduardo 8,34%, rejeita todos, tem 17,65% e rejeita nenhum, 15,11%. Dá para repetir, Robson? Robson tem 36,42%. Apesar de ser a maior, mas caiu muito, né, em relação ao início da campanha. Tinha mais de 40%, né? Ele tinha mais de 40%. E tem um dado aqui interessante nesses dados aí da rejeição, que o Luciano acabou de dizer, eu acho que assim, eu destaco, que rejeita nenhum, 15%, ou seja, esse universo aí de 15% admite votar em qualquer um. Tem uns votos aí que estão livres aí até domingo. Olha, o nosso ouvinte, só para registrar aqui, daqui a pouco, Alisson, se sair o segundo turno, nós vamos dar aqui os números da certos no minuto, as projeções de segundo turno da eleição estadual. Um registro aqui, o Caio Marques está dizendo: Jorge, parabéns pelas resenhas, acho importante pontuar que ontem, na entrevista de Bolsonaro na Record, ele afirmou que aceitaria sim o resultado das urnas. Muitos querem demonizá-lo, mas devemos observar quais candidatos apoiam a ditadura de Maduro. Acham que Cuba é uma democracia e querem, deixa eu ver aqui como é que ele conclui o texto, e querem censurar a imprensa. Boulos, Ciro e Haddad são farinha do mesmo saco, a opinião do Caio Marques aqui. Olha, o Francisco Júnior está dizendo que as pessoas não estão pensando com a razão, estão pensando com raiva. Ele aqui, pela foto aqui, ele é eleitor do Ciro Gomes, né? Diógenes, vamos comentar aqui um pouquinho a evolução dessa pesquisa certos? Vamos lá, meu querido. Olha só. Governo do Estado. Governo do Estado. Estado. Foram os dados que eles acabaram de liberar aqui. Né? Vamos começar pela candidata Fátima Bezerra. Né? E assim, para não confundir muito o ouvinte, eu proponho a gente falar da anterior para essa. Né? A pesquisa anterior, que foi em setembro, ela tinha 36,24% e agora tem 36,1%. Né? Os votos aí estimulados. Né? A intenção de votos estimulada. Uma oscilação dentro da margem de erro. Né? Não, assim, praticamente estagnado, 36,24 para assim, 36,10. Pois é, mas é dentro da margem de erro. Claro, mas assim, 36,24 tá em frações. Estabilizou, aí. Né? Tá em frações, estabilizou. Carlos Eduardo, na anterior, em setembro, tinha 21,21 e agora aumentou para 25,82%. O candidato Robson Faria. Oi? Pois não, Alexandre? Aí esse crescimento dele aí é o fenômeno Bolsonaro aí? Não, aí a pesquisa não indica isso. Carlos Eduardo cresceu 4 pontos e Fátima estabilizou. Sim, tá, mas não sei se não entendi a ligação com o Bolsonaro. Não, ligação não. Bolsonaro, ele é eleitor de Ciro Gomes. Pois ele é eleitor de Ciro Gomes, exatamente. Robson Faria, na anterior em setembro. O Dória também, hipoteticamente, seria eleitor do Alckmin, né? Lá como é que é? O Bolsa Dória, Bolsa Dória. Aí, eu falei ontem aqui que o Alckmin, né, tá puto com João Dória lá em São Paulo, né, por conta exatamente dessa associação já com voto com o Bolsonaro. Disse que Anastasia, que é o candidato do Minas. Em Minas, né? Governador Anastasia, Antônio Anastasia.
Ele disse que se tivesse 10 votos, votaria os 10 votos e a Anastasia. Não deixou um votinho para Rondônia, né? Amigo, continue. Continuando aqui na evolução das intenções de votos, Robson Faria, que vem em terceiro, ele na anterior ele tinha 10,43, agora tem 9,65. Também dá uma indicação de estabilizado, né? O professor Carlos Alberto tinha 1,91 na anterior, agora tem 1,99. Também números quase iguais, quase idênticos. Não sabe. Carlos Alberto é o do PSOL, né? Do PSOL. E o menino? Não, aí não aparece Breno. aqui, Alexandre, na evolução. Sim. No quadro liberado pela Fierne aqui, não aparece o Breno Queiroga aqui nesse quadro de evolução. Aparece assim, o não sabe, eram 7,52 em setembro e agora caiu, 5,25. Quem não vota em nenhum dos candidatos também caiu, era 19,65. Só pra gente fechar esse ponto, que eu preciso chamar o Jackson Damasceno. Tem segundo turno? Tem, acredito que tem. Marcos Alexandre, segundo turno? Tem, todas as pesquisas estão indicando isso. Nininho. Eu acho que sim. Acho que tem. Desculpa, é porque eu tava falando com a patroa aqui, com a dona Ana Paula. Mas eu acho que sim, até por esse quadro de evolução aí que o Marcos acabou de citar, a gente percebe que há uma estabilização dos três principais candidatos, tem uma estabilização de Fátima e de Robson, e apenas Carlos Eduardo crescendo. Eu acho que há um segundo turno, e aí a gente vai ter o bicho pegando aqui do mesmo jeito que deve pegar no Nacional, se houver segundo turno. Richelle Moura está registrando aqui de ordem em 92. Hugo Chávez tentou dar um golpe militar na Venezuela e não conseguiu. Em 99 tentou e conseguiu. Em seguida, Bolsonaro deu uma entrevista elogiando o mesmo. Lá foi ditadura militar de esquerda. Nessa linha corremos o risco de uma ditadura militar de direita, tendo Bolsonaro como presidente. Ele fez a pergunta para a gente aqui, eu coloco a mesa. Aliás, essa coisa de golpe, de ditadura, voltou à ordem do dia, né? Ordem do dia? A ordem do dia do debate nacional. O que é que você acha, hein, Marcos Alexandre? Assunto delicado, viu, Diógenes? Vamos assim, torcer, vamos que as instituições fiquem sólidas, independentemente de quem ganhar. Claro. Né? Importante. Haddad, o Bolsonaro, o Ciro, que ainda está tentando aí. Né? Vamos torcer para que as instituições do Brasil continuem. Respeito à Constituição. Eu acho, exatamente. Eu acho que as instituições brasileiras estão bem fortes, elas se garantem e não há uma possibilidade assim de retrocesso, a não ser pelo voto. E nessa linha também, que eu estou vendo reação já de ministros do Supremo, de juristas, dessa linha de discussão sobre o que será o próximo governo, seja de esquerda ou de direita, essa coisa de mudar a Constituição. E muita gente está se levantando para dizer, não dá para ficar mudando de Constituição a cada 20, 30 anos, não. Nós temos a Constituição, precisamos aprimorá-la, tem condições de mudá-la, com emendas constitucionais, já são quase 100, se eu não me engano. Isso. Então, não dá para ficar brincando de fazer Constituição a cada mudança de governo. Não existe porque isso. Os caras querem fazer Constituição no momento de crise, no momento de caos. Você pega a Constituição brasileira, a Constituição Cidadã, que completou ontem 30 anos. Ontem. 5. Aliás, é hoje. É hoje. 5 de outubro. Você estabelecendo. 5 de outubro. A solenidade foi ontem lá em Brasília. Mas é hoje. Você estabelecendo taxa de juros na Constituição, meu irmão. Sei lá, 12%, não sei o que. Caiu logo, foi uma das primeiras emendas. Pois é. Mas então não dá para você. Você tem que ter uma Constituição enxuta, né? E uma lei nova. É porque tinha tanta coisa represada por conta dos 25 anos, né? Do regime militar, que ela foi muito detalhista, na opinião de muitos juristas. Ela desceu muito aos detalhes, né? Amarrou muita coisa. Eu acho que falta ter uma lei nova, assim. Determinando que as leis sejam cumpridas. Não para ficar só na estante. Lei a gente já tem demais, né? Tem demais. E o que não estiver funcionando, vamos mudar, né? Saiu um outro dado aqui da pesquisa. Daqui a pouquinho. Eu vou chamar o Jackson Damasceno, que já está na ponta da linha. Secretaria de Segurança apresenta hoje de manhã plano de segurança para as eleições. Jackson Damasceno.
Polícia, com Jackson Damasceno. Oferecimento, Grupo Neutron Segurança. Dê atenção ao que é mais importante: sua segurança, a de sua família e a de seu patrimônio. Vigilância Armada, monitoramento por câmeras, controle de acesso, grandes eventos, condomínios e empresas. Ligue agora, Neutron 2020-7210. Nossa segurança é a sua. Neutron 2020-7210. O que é que temos de novidade hoje, Jackson? Porque essa questão da participação de policiais militares, já teve reuniões anteriores definindo aí o efetivo. O que é que temos de novidade nesse plano de segurança hoje para as eleições? Diógenes, bom dia para você, bom dia aos colegas aí da resenha, nosso público. Na verdade, hoje é aquela coletiva final para definir, para desenhar os detalhes da operação. Quantos policiais ficarão em cada cidade, de áreas operacionais, onde ficarão alojados, que dia eles estão indo, que dias eles estão voltando. Amanhã, por exemplo, começam a sair as primeiras tropas para o interior, para as cidades do interior, né? E o que se discute, o que tem de novidade este ano, em relação aos anos anteriores, mas que também já foi ventilado na imprensa, é uma atenção especial recomendada pelo Ministério Público sobre a atuação de facções nas eleições em várias cidades aqui do estado, através de coação de eleitores, através de tentar influenciar, fala-se até em financiamento de campanhas e tal. Bom, o Ministério Público recomendou à Secretaria de Segurança, e eu conversei ontem com a comunicação da PM, a polícia vai desenvolver um trabalho especial em cima da atuação de facções nesse pleito de domingo. No mais, a coletiva é agora às 9h30 com a secretária Sheila Freitas. Participam os chefes de todas as instituições que formam a cadeia de segurança pública, né? A Polícia Militar, o Comando da Polícia, a delegada Adriana Schiller da Polícia Civil, ITEP, bombeiros. É aquela coletiva oficial para se dar os detalhes de como vai funcionar a segurança no domingo. Jackson, de quem partiu uma recomendação para que os delegados, agentes da Polícia Civil ficassem também de plantão nesse esforço para garantir a segurança das eleições? Houve inclusive reações, inclusive do sindicato da categoria, né? Isso, na verdade foi uma recomendação do promotor Wendel Beethoven para que todos os policiais civis fossem usados nesse pleito de domingo. Inclusive, na recomendação do promotor, ele diz que independente ou não de ter previsão financeira para isso ou não. E aí foi que pegou, né, para o pessoal das entidades de classe. Além da carga horária que eles deram durante a semana, sábado e domingo de eleições, e ainda sem a garantia de que irão receber por isso. O pessoal do Sindicato dos Policiais Civis, inclusive, soltou um texto ontem fazendo a comparação do que o promotor quer com o trabalho escravo, né, dos trabalhadores darem as horas semanais às quais eles têm obrigação, mais as horas extras da eleição, sem sequer saber se vão receber por isso. Mas a Secretaria de Segurança disse que ainda vai se pronunciar depois que for notificada oficialmente dessa recomendação. É isso aí, Jackson Damasceno. Rapidinho, o Ministério Público recebe denúncia de irregularidade em concurso da Polícia Civil. Pois é, o concurso da Polícia Civil vem sendo tocado através de um processo administrativo desde 2015, que se arrasta. Está em vias de ser liberado esse edital. Só que aí o pessoal das entidades, a ADEPOL, Simpol e a CESP, que são os escrivães, descobriram que a empresa que foi escolhida de repente tem 20 anos de existência e só 6 concursos, dos quais 2 para nível superior e os 2 com denúncias de fraudes. Um foi suspenso com irregularidade de desvio de malote, rompimento de lacre, gente fazendo prova com celular. No outro concurso, você tem ideia, Diógenes, o presidente do Instituto Acesso, que é o instituto escolhido, estava inscrito no concurso em 3 categorias. Além dessas irregularidades, o instituto foi o mais caro dos que apresentaram proposta ao governo do estado. Então o ofício foi enviado ao Ministério Público e à Defensoria pedindo providências para que não haja a contratação desse instituto sob suspeita para a organização do concurso da Polícia Civil. É isso aí. Obrigado, Jackson Damasceno. Bom voto nesse final de semana. Você que com certeza vai exercer sua cidadania, mas também vai ficar de olho em toda a movimentação do sistema de segurança. E eu queria lembrar ao nosso ouvinte que, por conta das eleições, vamos fazer nova resenha na segunda-feira para analisar aqui o resultado
das eleições, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o país, nos estados, e a eleição presidencial. Então a turma aqui já está convidada para segunda-feira nos reunirmos aqui no Jornal 96 de segunda-feira na resenha. Obrigado, Jackson, bom final de semana. Obrigado, Diógenes, um grande abraço, volto pela manhã, a partir da tarde estarei à disposição da Band até a apuração e depois que sair o resultado final das eleições. Aí você fala. Estou à disposição de você da 96 também. Precisar, estamos lá para dar alguma informação. É isso aí. Obrigado. Me lembrei do... Diga lá, Alexandre. Não, me lembrei quando o Jackson disse que está à disposição de vocês, quando o Fátima foi lá e disse também pro Lula. A história de Gleisi, Manuela. Olha, eu queria mandar um abraço para Aldemir Azevedo, um abraço para o Vanilson Pereira, um abraço para Francisco Bezerra, um abraço também para o Fernando Madalena, na escuta do Jornal 96. Eu queria mandar um abraço também para o Araújo, a Josileide, um abraço também para o Leidesmar Gugel. Ele está aqui falando o seguinte: Diógenes, o homem, no caso o Bolsonaro, a questão dele não ter ido para o debate da Globo, né? O homem está se recuperando do atentado covarde. Ali tinha muita bactéria que poderia prejudicar a recuperação do presidente. Aliás, a pior de todas as bactérias estava lá, o tal de maldade, né? O povo é criativo, né? Bom dia, Diógenes, não acredito nessas pesquisas, pois em todos os interiores Robinson Faria arrasta multidões. É o neto da cidade da Esperança, com esperança, de Robinson Faria. Realmente ele tem feito, ele tem feito grandes Obrigado, Neto, por sua participação. O governador Robinson Faria tem realmente arrastado multidões em suas mobilizações políticas, especialmente no interior do estado, né? A região oeste, do Seridó, do Trairi, aqui mesmo no Agreste, a partir ali de Veracruz, chegando a Monte Alegre, Goianinha, Canguaretama. Eu tenho observei durante toda a campanha que ele fez... me surpreende, por exemplo, essa que ele tenha ficado aí nesses 8%, 9%. Eu acreditava que ele chegasse a 12%, 13%, 14%, até 15% nas intenções de voto das pesquisas. Olha, o Felipe Lima está dizendo aqui: bom dia para essa equipe show. Domingo é primeiro turno B-17. Parece aqueles aviões dos Estados Unidos da Segunda Guerra, né? Era o B-52. Era o B-52. Não, era o B-52. O famoso era o B-52. Que viraram até o nome de uma banda. Era. Nossa, para chegar ao 52 deve ter tido um avião B-17. Olha aqui, o ouvido Pedro. Próximo debate, Álvaro Dias só entra se fizer bafômetro. Vixe. Agora faltou o Daciolo. O Daciolo tinha dado show junto com o Álvaro Dias ali. E assim na animação do debate. Aliás, muita gente ontem. Cadê o Daciolo? Graças a Deus. Pela graça de Jesus. Ele fala uma língua, ele subiu um morro lá em São Paulo. Foi. Aí ficou falando uma língua. Aí depois ele voltou da montanha. Tenha fé que você vai falar a língua do Espírito Santo. Mas é impressionante o Daciolo. Que figura. Mas candidato a presidente da República pelo Patriotas, né? Aqui da Assembleia, eu posso falar aqui da Assembleia. Vamos lá. Eu acho que nós teremos aí. Antes do sexo, vamos falar, porque daqui a pouco a gente vai ter que chamar a Cristina Han. Tem nada a ver com a preliminares com a Alexandre. Antes do sexo, as preliminares eleitorais. Agora só não vai botar pra fuder. Ele hoje está inspirado. Pelo amor de Deus. Hoje ele está inspirado. Nós devemos ter aí entre 6 e 8 deputados novos na Assembleia Legislativa. Vamos lá. Né? Não vou na sua projeção. Não vou citar nome não, mas por exemplo, a coligação do governador Robinson Faria, que é a maior delas todas, tem 14 deputados eleitos disputando a eleição. São 15 deputados, mas um deles não é candidato, que é o Disson lá de Goiânia. Então são 14 deputados eleitos. Tem mais 5 candidatos que não têm mandato, que estão pressionando para entrar, né? Então são 14 e 5, 19. Devem eleger aí 10, puxando para 11, né? 10 puxando para 11. Então, desses 5, eu acredito que no mínimo 2 entrem. Entendeu? Então, se são 14 deputados, 15
só aí já perderiam 4, né? Se vai pressionar 2 para entrar, perderiam mais 2, são 6. 2 dos eleitos, né? 2 dos eleitos. Aliás, dos atuais detentores de mandatos. Seria muito você fazer a lista aí dos prováveis reeleitos aí? Que, com grande chance de reeleição? Tem, por exemplo, tem 8 candidatos do PSDB, que aí deve ficar aí com 4 deputados Você acha que garantidos. PSDB dos 8 perde 4? 3 puxando para 4. E né? que seriam esses 4 aí? Eleitos: Ezequiel Ferreira de Souza, Gustavo Carvalho, aí você tem Tomba Faria, né? Você tem também Raimundo Fernandes. Esses 4 e os demais disputando. Aí tem mais um desse que entra, tem a Larissa Rosado, que apareceu, deu uma crescida, porque recebeu o apoio de Rosalva Ciarline em troca dos votos do grupo de Laíde e Sandra para Beto Rosado, quer dizer, também aumentou a chance, mas você tem Márcia Maia, que pode surpreender, né? Você tem Gustavo Fernandes, que era do MDB, passou para o SDB, também está disputando uma hipotética última vaga aí dentro do partido, PSDB, mas quem PSDB. Mais? Aí você tem mais reeleitos, você tem um Galeno Torquato, né, que é do PSD, você tem o Gustavo Soares, que é de Açu, que é do PR, que também está nessa coligação. Né? George Soares. Gustavo é o irmão dele, que é prefeito de Açu. E o Gustavo também é o Costa, que é filho de Zé Adécio. Filho de Zé Adécio. Então aí já se vão aí 6 ou 8 deputados reeleitos, né? Tem Zé Dias, que também é do Zé Dias. Você tem Getúlio também, né? Getúlio é do Rego. Não, eu tô citando outros. É que ela tá falando de uma coligação. De uma coligação. Perfeito. A coligação de Carlos Eduardo vai ganhar mais um deputado, né? Hoje tem 3, né? Que é Getúlio Rego, Nelto Queiroz e Hermano Moraes. Deve ganhar mais o deputado Adjunto Dias, filho do prefeito de Natal, Álvaro Dias, né? Aí você tem novos nessa coligação pequena, PTB, PTC, PMB, deve fazer de 2 puxando para 3, acredito mais em 2, porque com a saída da filha de Vober, da Laura Helena, aí caiu um pouco a votação, talvez não consiga fechar o terceiro. Aí você tem na coligação de Fátima, que tem mineiro hoje, mas tem 2 deputados já lá, o Carlos Augusto e o... Como é o nome do Carlos outro? Augusto Maia, Jorge Câmara. Não, esse está no PHS. Deputado, PHS, tentando renovar o mandato. Mas está na coligação do PT, né? Aí você tem os 2 deputados, Carlos Augusto e o outro que é do PC, e Souza que é do PHS, né? Souza é PHS. E o Carlos Augusto não mudou de partido? Ele estava no partido de Robson. PSD tá em qual partido agora? PCdoB. Sim, tá no PCdoB. Certo. É da mesma coligação. Mas é na coligação. Aí o PT deve fazer 1, então faria 3, né? Os 2 deputados e mais um. Hipoteticamente os 2 deputados, porque já tem mandato e coisa e tal. Aí ele tem que estar nessa relação de provável eleito, mas não está com um mandato garantido, né? Certo. Então são os 2 e surgiria mais um novo. Aí tem o PPL, que não muda nada, que é o partido da mulher do vice-governador Fábio Dantas, que garantiu a sua reeleição. Tem o Kelpir Lima, que é do Solidariedade também. O Avante deve fazer um novo. A coligação do Avante, que deve está pintando aí como uma possibilidade, o filho de Severino Rodrigues, prefeito de Monte Alegre. Claro, são impressões, tudo isso lógico, que Alexandre está falando é em cima do que as pesquisas estão apontando, impressões que se tem, claro, porque só domingo que vem a gente vai saber com o voto na urna. Verdade. Que, aliás, é a melhor pesquisa da semana, né? Com certeza. É de domingo. É que vale mesmo. Essa pesquisa. Tem imagem de erro. Essa pesquisa. Margem de erro 0. Aí, para a Câmara Federal, a gente tem também, quer dizer, está surpreendendo aí vamos lá, Câmara Federal aí. Está surpreendendo na coligação de Robson Faria, que é a coligação forte, para você ver os candidatos: Fábio Faria, Beno Leocádio, Rafael Mota, Rogério Marinho, João Maia,
Carla Verusca, Carla Dixon e Abraão Lin. Quer dizer, é uma chapa muito forte. Essa chapa aí parece que vai fazer de 4 a 5. De 4 a 5. 4 com certeza, mas com grande possibilidade de fazer 5. A chapa de Carlos Eduardo, 2. Se eu não me engano, o Walter e o Zé Gripino. E tem o Beto Rosado lá de Mossoró. Podendo chegar a 3. Depende muito da votação de Walter e Zé Gripino. Que pode puxar o Beto também, né? Pode. Né? E Mineiro deverá confirmar sua presença. É da chapa PT, da coligação PT do PT. Que sonha em fazer um segundo deputado federal. As pessoas acham que tem que Robson fazendo 4, o outro, a coligação de Carlos Eduardo 2, a coligação do PT pode fazer até mais um no caso de. Mas eu acho. Mas é difícil também. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa aí na Câmara Federal, na esteira, inclusive, do crescimento do Bolsonaro, que é o candidato General Girão, deputado federal. Está sendo falado. Ele pode surpreender aí na esteira de Bolsonaro e ser um dos 8. Qual é a coligação dele? Não, ele não tem coligação. É sozinho, PSL. Inclusive do PSL, partido Exatamente, do Bolsonaro. Ele teria que ter algo em torno de 180 mil votos. Paradinha pro sexo falado. Vou chamar Cristina Ram. Quando outubro é cor-de-rosa, Cristina Ram. Sexo Falado, com Cristina Ram. Oferecimento, Clínica de Sexualidade Humana. Telefone 99921-9925. Então, outubro é o mês das crianças, dos professores e outubro também é rosa. Sim, todos os anos a população mundial lembra a luta contra o câncer de mama com uma campanha chamada Outubro Rosa. O movimento surgiu nos Estados Unidos e foi adotado pelos demais países do mundo para alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce dessa doença tão perigosa. De acordo com os dados recentes do Instituto Nacional de Câncer, a partir de 2018, estima-se que cerca de 59.700 novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados no Brasil por ano. Os seios são uma das representações de feminilidade da mulher, da sua sexualidade, como uma bandeira de sua identificação. Podemos supor, então, que o câncer de mama expressa uma possível perda de contato consigo mesma, tocando profundamente sua estrutura física e emocional. A campanha do Outubro Rosa, mais do que levantar dados, quer garantir às mulheres atendimento, assistência médica e suporte emocional, promovendo prevenção, diagnóstico e tratamento de qualidade para o câncer de mama, aumentando assim as chances de cura e reduzindo a mortalidade. A sexualidade é inerente ao ser, é parte da nossa vida e está presente no nosso modo de ser. No caso de mulheres com câncer de mama, há alteração direta em um órgão tido como erótico e ligado à prática sexual. E, portanto, pode prejudicar a qualidade de vida sexual da mulher. A maior parte das mulheres acaba descobrindo o câncer de mama sozinha, através do autoexame. Mas ele só serve quando o câncer já está mais avançado, enquanto a mamografia, que consegue detectar tumores menores que 1 centímetro. Por isso, gente, além do autoexame, não dispense a mamografia. Como eu já falei, o Outubro Rosa tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que tem altas chances de cura quando descoberto cedo. Mesmo assim, gente, grande parte dos diagnósticos acabam sendo tardios. Por que a gente tem a cultura de remediar? Por que a gente não pode prevenir? Fica aí a reflexão. Cuide das suas mamas, cuide de você, porque a vida pode ser cor-de-rosa sim. Cristina Ram, para o Jornal 96. Eita, sexta-feira. Sessão by night. Tem Kawasaki. Josenildo Carlos. Aliás, Josenildo, Kawasaki não é Josenildo. Grande Josenildo, um abraço pra Josenildo Carlos. Eu gosto muito dessa menina do sexo falado aí. É, né? É a minha especialidade, né? Sim, falado. Entendi agora. Não é o praticado, não. Alexandre tá no grupo do Já Fui Bonito. Batendo assim.
Ele tá saliente. Eu convivo com você. Você tá estragando ali seu Cavalcante, rapaz. Olha, o Pedro tá perguntando aqui, tem os números do Senado da pesquisa? Ainda não. Estamos de olho aqui, Pedro. Não tem, ainda não. Agora eu arrisco dizer que é um pau danado, viu? É. Alexandre fala em sexo, aí depois fala em mesmo, da sequência. Ele tá muito enxerido. Tá saliente. Tá saliente. Não, porque esse pilotão da frente aí tá enroscado, tá embolado. Vixe Maria, enroscado. Ave Maria, Alexandre, pelo amor de Deus. Deixa de falar de Alexandre. Charles Aznavour vai falecer essa semana. Frank Sinatra da francês, né? E o Valdir Soriano, francês também, né? Ele. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho. Velho Valdir. O Charles Aznavour. Quer dizer, não. Calma. Não tá abrindo aqui, não. Vamos lá. Vamos seguindo aqui para a gente encerrar o Jornal 96. Como última análise aqui, temos aí a definição. Senado da República, a gente não falou. Esperando aqui os votos, acabou não falando, né? A Fernanda não liberou. Qual a expectativa aí, vocês? Diógenes, vou começar falando aqui. É o seguinte, pelas pesquisas, eu acho que, tirando aquela que a gente já falou aqui algumas vezes de Urbano, né? Eu acho que é uma das mais disputadas eleições para o Senado da história do Rio Grande do Norte. A previsão é difícil, mas na minha opinião pessoal de cidadão, eu acho que no dia nós deveremos ter uma reviravolta e os dois eleitos devem ser Garibaldi e Geraldo Mello. Na minha opinião e pelo que eu tenho visto nas ruas. Eu acho que o candidato Stevenson, que aparece muito bem nas pesquisas, tem um voto espontâneo espontâneo muito forte, mas eu acho que ele não vai ter fôlego para chegar no dia da eleição. É uma opinião pessoal. Alexandre Cavalcante. Eu acho que esses quatro... Mas antes de você, vamos escutar um pouco, Charles Aznavour. Vamos. Música dessa. Frank Sinatra francês. Uma música dessa, quatro brotes, um copo de garrafa, vai longe. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Você cantando um negócio desse pra moça, na hora, se desmonta na sua frente, né? Se despe. É igual, né? Não, se despe de qualquer vaidade, de qualquer, né? É igual dois uísques e depois o controle, né? É mesmo de uma machadada, né? Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions. Pois é, eu não me atrapalhei, mas continue. Eu acho o seguinte, eu não sou tão incisivo como o Luciano, mas eu acho, por exemplo, que esses quatro aí estão na parada. Continuo com aquela impressão que tem de uma corrida onde os quatro estão emparelhados e quem olhar do lado o outro passa. Então pode dar qualquer um dos quatro. Marcos Alexandre. Eu também tendo a acreditar nessa tese de Alexandre, do olho clínico, né? A eleição para o Senado vai ser decidida mesmo lá na chegada, na reta de chegada, né? Pelo olho clínico. Embora pelas pesquisas, assim, de um modo geral, sem entrar aqui no mérito de números, tenha dado assim, a maioria tem apontado assim vitória de Garibaldi e de Stevenson. É isso aí. Gente, eu queria desejar a todos um bom voto no próximo domingo, que a gente possa exercer a nossa cidadania com tranquilidade, né? Claro, cada um torcendo pro seu candidato. Um conselho que a Justiça Eleitoral está dando, que todo mundo leve sua colinha, né? Com os números. São 6 votos, né? São 6 votos, né? E muito número. Então, organiza, você permite, inclusive, aliás, isso é estimulado pela própria Justiça Eleitoral para assim, as siglas não ficarem grandes nas sessões eleitorais, né? São mais de 7 mil urnas aqui no Rio Grande do Norte, mais de 60 zonas eleitorais, né?
69. 69. Zonas eleitorais no Rio Grande do Norte. Então, é uma verdadeira operação de guerra. E a gente espera que tudo transcorra com muita tranquilidade. Tropas federais confirmadas em vários municípios, né? Vamos ter calma. Quase todos os pedidos, né? Que foram atendidos. Eu acho que quase 100 municípios do Rio Grande do Norte terão tropas federais. Eu acho que foi o estado mais atendido, inclusive, proporcional. Né? Para mim, Diógenes, no domingo, as duas palavras que os eleitores têm que sair de casa na cabeça são consciência, votar de acordo com a sua consciência e nada mais, e respeito. Respeito ao contraditório, respeito ao outro, respeito à opinião do outro. Com essas duas palavras, eu acho que a gente vai ter um domingo feliz, cívico, de cidadania, né? Cívico. Então a gente espera que realmente tenhamos aí. E para você, obrigado pela audiência. Pronto, tá bom. Não, diga assim, obrigado. Eu ia dizer que normalmente no domingo eu converso muito sobre a eleição nos dias que antecedem a eleição, né? Mas no domingo a minha programação é sair de casa para a urna, voto e faço carreira no meio do mundo. É meio como prova de Enem ou vestibular, né? Vou esperar, já tem que estudar, vou já esperar estudou, o resultado, né? Pois é, o Portal do Minuto vai ter um hot site, vai ter uma página especial a partir de amanhã. Você poderá acompanhar todas as notícias locais e nacionais da eleição. Essa cobertura que você pode acompanhar e ter as informações, acompanhar também a apuração pelos aplicativos da própria Justiça Eleitoral e que a gente possa aí ter o resultado ainda na noite, cedo, na noite do próximo domingo. Tá bom? Vamos lá, vamos encerrar com a nossa trilha tradicional da resenha do Jornal 96. E na próxima segunda estaremos aqui. De volta. Todos um bom final de semana. Até segunda com o Jornal 96.